Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje para contar um pouquinho para vocês, então, sobre uma pergunta que eu recebo bastante aí nas redes sociais e através do escritório, inclusive, né? Que é a Bearish. Como que tu divide a tua carteira, cara? A tua carteira pessoal. O que tu faz ali? E eu já quero deixar bem claro, gente, que isso é o que eu faço para mim, com base no meu perfil, o quanto que eu estou disposto a assumir de risco para o resultado que eu quero colher através do tempo, né? E o tempo que eu estou disposto a esperar para que isso aconteça. Então é totalmente personalizado para mim mesmo. Algumas coisas daqui talvez vocês possam aproveitar para a vida de vocês, mas investimento é personalizado. É isso que o escritório aqui trabalha, né? Cada um tem os seus objetivos, tem o seu risco e tem o seu tempo que quer esperar. Às vezes tu aceita tomar mais risco para ter um retorno em menos prazo, às vezes tu quer algo mais constante, mesmo que demore mais. Então eu vou focar muito no que funciona para mim. Tendo dito isso, gente, frisando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, como que eu divido minha carteira hoje, tá? Eu tenho dentro de um bloco divisão 30% renda fixa, 30% renda variável, e aí entra fundo de investimento imobiliário e ações de dividendos, já vou entrar mais no mérito disso. 25% é caixa para oportunidade e 15% é capital de risco, que é para tiros curtos e aproveitar alguma chance de alavancagem, alguma criptomoeda diferente, algo do gênero. Então eu tenho sim uma parte da minha carteira que é uma coisa um pouco mais apimentada, mas é uma parte pequena dela, né? Vamos lá, gente, abrindo isso um pouquinho mais, tá? Começando então, esse meu dinheiro de oportunidade aí, esses 25%, ele basicamente até se soma na renda fixa, tá? Junto com os 30% de fixo, porque ele fica na liquidez diária. Então ele tá numa renda fixa, né? Hoje tu encontra aí 103, 105% do CDI para qualquer liquidez diária do mercado. Então fica ali na liquidez, está rendendo o CDI mais um pouquinho, surgiu uma oportunidade, sai dali e vai para esta oportunidade, tá? Dentro da renda fixa, eu gosto de mexer sempre com CDI+, e com pré-fixado. São os que eu mais gosto de utilizar para mim. Eu não sou um cara muito fã de IPCA, mas principalmente por longos períodos de tempo. Tem que ser algo curto que faça muito sentido. Então eu gosto muito de alternar entre o pré e o CDI+. Por exemplo, agora, CDI+, a gente está tirando a perninha, está botando essa perninha no pré-fixado para se amarrar a boas taxas pré antes que a curva futuro de juros piore mais. Então, são movimentos que tu precisa se antever. Inclusive, dentro dessa minha carteira de fixa, eu tenho diferentes faixas de risco, né? Tem desde ali de um tesouro direto, que é garantido, né? O mais garantido de todos, renda soberana, né? E também tem alguns créditos privados, como CRIs e CRAs, que são um pouco mais líquidos, né? Tu tem mais margem de manobra ali, tu muitas vezes consegue sair na curva do rendimento ou muito próximo disso. Então tu tem um pouco mais de liquidez nesse tipo de papel. Se tu precisar dar uma ajeitadinha ali para sair para outro título, tu consegue sem tomar muito na cabeça, né? Logicamente com que isso vale a pena. Então eu gosto muito de ciclar entre esses três tipos de ativos diferentes, obviamente com classificações de risco diferentes. O mais garantido, que eu sei que dali não sai, e o um pouco mais arriscado que me traga um pouco mais de liquidez se for necessário. Então tudo isso está nesse pacote dos 30%, mais 25% aí do caixa que está na liquidez diária, né? Quando a gente vai para os 30% de ações e FIIs, gente, hoje inclusive eu estou 18% FIIs, 12% ações de dividendo. Qual que é o foco meu particular com carteira de ações, gente? É recebimento estável de divisão de lucro. Eu não espero com a minha parte de ações achar a próxima explosão do milênio, achar a próxima empresa que vai sair de 3 para 30. O que eu quero são grandes empresas sólidas de renome que passaram pelo teste do tempo, que paguem bons dividendos, se possível, dividendos estes crescentes ao longo dos anos. Nos últimos 3 anos, né, pós-pandemia, é o mínimo. Ou se não, nos últimos 10 anos, se for uma empresa mais longa, que tu consiga analisar, entendendo que tem uma pandemia no meio desse caminho e outros BOs aí, né, Joesley Day, etc. Tu tem que entender como que cada evento desses afetou o DRE desta empresa que tu tá olhando, né? Mas esse é o suprassumo, tá, gente? E aí, obviamente, que entra a cartada final, que é boas empresas, boas pagadoras de dividendos a bons preços. Os bars se falam muito
dessa métrica aí também, né? Eles têm os setores específicos que eles gostam de investir, que normalmente atendem a essas métricas, tá? Porque o preço é muito importante, gente. Não adianta tu comprar uma super empresa que sempre distribui dividendo, mas tu comprar um topo. Se essa empresa toma uma correção, tu vai lá embaixo, vai ter que amargurar aí uma queda desnecessária, sendo que tu podia ter se posicionado melhor. E aí a minha tese, gente, enquanto eu estou posicionado em ações de dividendo é: papel caiu, é chance de comprar mais? É isso que eu vou fazer. Papel caiu não muito, poxa, mas isso aqui foi uma queda por conta de uma notícia, um bafafá de mercado meio infundado, daqui a pouco volta, eu não necessariamente vou comprar de novo, dependendo do que aconteceu. Até porque enquanto tu está sentado esperando, os dividendos estão vindo. Então isso te permite aguardar o tempo necessário. Muito papel super sólido aí sofre com ciclos, né? Que é papel de commodity. Commodity é cíclica. Hora vai estar no topo, hora vai estar no fundo. Então, se tu está recebendo dividendo ao longo desse período, tu aproveita para melhorar o teu preço médio e seguir no papel. Agora, o mais importante, gente, é a tua tese estar em fundamento. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, eu não troco tanto assim os meus papéis, mas se um papel disparar demais e eu sentir que, poxa, por esse preço que está agora, eu não compraria esse papel, eu vou vender minha posição. Dificilmente eu vou vender minha posição inteira, mas eu posso me desfazer de 80% da posição. Depois, se esse papel, né, se provando realmente está com sobrepreço, ele vai corrigir e aí tudo que tu conseguir comprar de novo abaixo do preço que tu vendeu é mais lucro na carteira e esse papel volta a me render dividendos depois. Então é mais ou menos essa métrica, gente. Aí não tem espaço para muita maluquice. Tá? É realmente papel de fundamento e que paga bons dividendos estáveis e crescentes de preferência. Fundo imobiliário é uma das melhores coisas que tem para isso. Porque os papéis oscilam bem menos, né? Obviamente que ainda tem sua oscilação, mas bem menor do que as ações. E aí eu entro com uma carteira diversificada com FOF, com tijolo e com fundo de papel. Papel agora está chegando na sua exaustão, né? Tá terminando de ser os super rendimentos da vez, e os tijolos já entram puxando a curva de volta para cima, sendo que tu já tinha que ter se posicionado nesse movimento antes. Agora tu já não encontra mais tanta coisa abaixo do valor patrimonial, né? A gente via muita oferta aí de fundo a 0,88, 0,7 do valor patrimonial, né? Então era uma boa chance de comprar para quem aproveitou aí ano passado, início desse ano, etc. Ainda tem coisa boa por aí, se tu souber procurar. E por fim, gente, aqueles meus 15% que sobraram, daí sim é o meu capital de risco, né? Esse é o patrimônio que eu coloco, às vezes em alguma ação muito promissora que fuja das minhas métricas de dividendo que eu citei antes. Então daqui a pouco, poxa, essa é realmente uma small cap que faz sentido, isso vai pivotar. Aí eu tenho esse pequeno patrimônio dedicado a isso. Ou alguma criptomoeda que possa estourar a parte de reserva de criptos, né? Alguma operação de alavancagem na bolsa com opções. Então eu uso esses 15% para isso. Muitas vezes esses 15% vão estar até alocados já em algum outro papel. Algum papel, por exemplo, que eu estou com um médio muito bom, que eu aproveitei para até comprar um pouco mais, e aí usei uns 10% desse meu pulmão, ficou só 5% no super risco. Aí depois eu estou num momento desse papel que se eu quiser puxar e vender 10% ali para transformar em caixa e jogar mais por risco, eu consigo. Então eu faço essas manobras entre as minhas áreas de alocação, mas elas estão sempre se respeitando. Quando uma incha demais, vende um excedente, joga para outra e por aí vai. Ah, Barish, tu não falou nada de ações americanas e parte internacional da tua carteira, tu não tem? Isso é um outro pedaço, gente. Na verdade, eu separo o investimento Brasil de investimento Estados Unidos. Né? Investimento Estados Unidos eu tenho diretamente em dólar. Ele acaba representando aí uma outra fatia de, digamos, se for colocar no pacote, é em torno de uns 20%. Mas isso eu lido de maneira separada, num outro bolo, e é investimento direto lá fora, né? Porque aí os rendimentos são em dólar, os dividendos são em dólar, e tu avalia o risco lá fora em dólar. Eu não gosto de avaliar com a moeda junto nesse bolo, que às vezes tu pega, por exemplo, o que é o mais fácil de fazer? Comprar um IVVB11 da vida. Mas aí tu nunca sabe se o S&P valorizou ou se é o câmbio que atrapalhou a tua operação. Então eu gosto muito de avaliar empresas em dólar, saúde financeira em dólar, dividendo em dólar, métricas em dólar, receita em dólar. E aí eu vou desdolarizar isso
em algum momento com um câmbio favorável que eu aceitaria fazer uma movimentação só para critérios de acompanhamento mesmo. Mas dificilmente eu vá mexer nisso para, por exemplo, eu não tiro dinheiro da minha carteira externa para trazer para a interna. A interna gira entre si e a externa gira entre si. São ilhas separadas, tá? Eu prefiro gerenciar dessa maneira para mim. Certinho, gente? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei. Segue nas redes sociais, tudo isso é de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. E até a próxima!